Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um encontro aqui da nossa turma, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Um prazer muito grande poder revê-los. Meus amigos, antes de nós iniciarmos aqui o nosso encontro, eu quero me colocar à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta, para aquilo que você precisar de tirar dúvidas deste nosso encontro, bem como de qualquer outro ponto do direito administrativo. Além disso, sempre posto dicas, atualizações, temas relevantes do direito administrativo que serão essenciais para sua aprovação. @BrunoBetCosta. Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso tema da improbidade. Vou projetar o nosso material e nós vamos iniciar aqui, meus amigos. Nós vamos iniciar agora no tópico da tipologia da improbidade, perfeito? E aí, pessoal, eu quero conversar com você sobre a tipologia, iniciando no artigo 1º, parágrafo 1º, que nós já até conversamos um pouco sobre esse dispositivo quando enfrentamos o julgado do Supremo Tribunal Federal. Veja que o artigo 1º, parágrafo 1º, vai dizer que se consideram atos de improbidade, veja, as condutas dolosas. Consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas, tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da lei, ressalvados os tipos previstos em lei especial. Portanto, pessoal, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º, ato de improbidade é necessariamente um ato doloso. Exige-se o dolo para configurar o ato de improbidade, de modo que não há mais o ato de improbidade culposo. Ele não existe mais. Agora é o dolo e não é qualquer dolo. É o dolo específico. Como é que eu sei que é o dolo específico? Por causa agora do artigo 1º do seu parágrafo 2º, que vai nos dizer, veja, considera dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, tipificado nos artigos 9º, 10 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Por isso que se trata de um dolo específico. Precisa alcançar, tem que ter a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não bastando a mera voluntariedade. Então, não se admite mais o chamado dolo genérico. O dolo necessariamente é o dolo específico, e o Supremo vai dizer que dolo específico é a vontade de praticar a conduta típica adicionada de uma especial finalidade. Portanto, pessoal, a questão para configurar o ato de improbidade, eu preciso daquele ato eivado de má-fé, perfeito? Eu preciso que o ato seja eivado de má-fé. Preste muita atenção no que eu vou te afirmar aqui. O erro grosseiro, a culpa grave, não são mais punidos a título de improbidade. Repito, o erro grosseiro, a culpa grave, não são mais punidos a título de improbidade. Perceba que o erro grosseiro e a culpa grave podem até ensejar a responsabilidade do agente público, mas não por improbidade. Vai ser responsabilizado em outras esferas, a esfera civil,
sem ser da improbidade, né, a esfera civil comum, e ainda até mesmo na esfera administrativa. Mas, por improbidade, o sujeito não responderá. Veja que a preocupação da lei ao afirmar a presença do dolo é tão grande, a preocupação é tão grande, que no parágrafo 1º, no parágrafo 2º do artigo 1º, e também veja, no parágrafo 3º do artigo 1º, vem a necessidade da presença do dolo. Vem dizer o artigo 1º, parágrafo 3º, que o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, veja, sem a comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade. O mero exercício da função, sem a comprovação de ato doloso, afasta a responsabilidade por improbidade. Muito bem. Bom, continuando, eu quero aqui com você agora montar uma tabela acerca dessa tipologia da improbidade. E eu vou colocar aqui para você o artigo 9º, eu vou colocar para você o artigo 10 e vou colocar o artigo 11, que são os tipos de improbidade previstos na Lei 8.429. Artigo 9º, com o enriquecimento ilícito, o artigo 10, com o dano com a lesão ao erário, e o artigo 11, com a violação a princípios. Veja, pessoal, o artigo 9º, o enriquecimento ilícito, para que configure enriquecimento ilícito, eu vou ter que ter uma ação, e essa ação é necessariamente qualificada pelo dolo. Eu preciso de uma ação, e essa ação é necessariamente qualificada pelo dolo. Já no artigo 10, na lesão ao erário, eu posso ter uma ação ou uma omissão, e perceba, esta ação ou omissão também precisa ser qualificada pelo dolo. Bruno, para que você está me falando isso de novo, que precisa ser qualificado pelo dolo aqui? Não é todo ato de improbidade que é dolo? É, mas é porque o artigo 10, na redação anterior, original da 8.429, permitia atos de improbidade dolosos e culposos. Agora é só o dolo, inclusive no artigo 10. E no artigo 11, violação a princípios, também nós teremos uma ação ou omissão, e essa ação ou omissão necessariamente também qualificada pelo dolo, e também pelo dolo específico. E por que eu estou chamando a atenção de que aqui é o dolo específico? Porque na lei anterior, a jurisprudência, na redação anterior, a jurisprudência do STJ entendia que para configurar o artigo 11 bastava um dolo genérico. Não basta mais. Agora precisa do dolo específico. Perfeito? Ótimo. Continuando, veja nessa nossa tabela, cuidado, pessoal, que o pressuposto, eu não vou nem anotar isso aqui, mas você anota aí no seu caderno, o pressuposto para o artigo 9º, para que ele aconteça, é o enriquecimento ilícito. Esse é o pressuposto. Para que haja ato de improbidade por enriquecimento ilícito, o que tem que acontecer é o agente público ter um enriquecimento ilícito. Não precisa gerar dano ao erário, precisa enriquecimento ilícito. No artigo 10, o pressuposto é o dano, é a lesão ao erário. Não precisa ter o enriquecimento ilícito do agente. E no artigo 11, o que vai precisar ter é a violação a princípios. Não precisa que haja enriquecimento ilícito nem lesão ao erário.
Bom, pessoal, eu quero facilitar a sua vida e dizer o seguinte: no artigo 9º, há alguns verbos que se repetem. E aí, pense comigo o seguinte: o artigo 9º não é o enriquecimento ilícito? Tem que olhar para o agente e o agente tem que estar se enriquecendo. Quais são os verbos que o agente público vai se enriquecer? Veja, os verbos são adquirir, adquirir, receber, usar, adquirir, receber, usar. Veja, são verbos que o agente público está se valendo de algo ilegal. Ele está adquirindo, ele está recebendo, ele está usando. Perfeito? Já no artigo 10, nós também temos alguns verbos que se repetem. No artigo 10, nós temos verbos de permitir, permitir, facilitar, permitir, facilitar, concorrer, concorrer, doar. São verbos que dão uma conotação, e claro que o agente público pratica de maneira ilegal, gerando um dano ao patrimônio público. O agente não está ganhando nada, porque senão seria enriquecimento ilícito. Mas a conduta do agente está gerando um dano àquele erário, a um dano ao patrimônio público. E no artigo 11, nós temos algumas hipóteses mais relevantes. Nós não temos verbos que se repetem, mas temos hipóteses mais relevantes. Vou pular isso aqui, porque eu vou voltar daqui a pouco, só para te mostrar. Aqui nós já estamos no artigo 11. E aqui nós temos hipóteses do artigo 11 que foram revogadas. E por que eu trouxe hipóteses do artigo 11 que foram revogadas? Notadamente os incisos 1 e 2, porque esses incisos 1 e 2 caíam muito em prova. Aparecia muito em prova questionando, né? É ato de improbidade praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Caía muito em prova falando desses dois atos de improbidade. Veja que eles foram revogados. Ô, Bruno, e se o sujeito tiver praticado um ato do inciso 1 e do inciso 2, por exemplo, antes da Lei 14.230, com a superveniência da Lei 14.230, que revogou esses casos, e aí, o sujeito responderá ou não? Aí, pessoal, o Supremo Tribunal Federal adotou a mesma estratégia da revogação da modalidade culposa. Para dizer se o sujeito responderá ou não por estes dois atos, eu preciso ver se na época da publicação da Lei 14.230 havia ou não trânsito em julgado. Porque se houvesse trânsito em julgado, o sujeito responderá. Mas se não houver trânsito em julgado, extingue o processo. Outros casos do artigo 11, coloco aqui para você, olha, são hipóteses relevantes, inciso 3, 4 e 6. Veja, inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança do Estado e da sociedade. Negar publicidade a atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado e de outras hipóteses previstas em lei.
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha de condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. São bons casos de violação a princípios. Perfeito? Agora, os dois casos mais importantes de violação a princípios estão aqui no inciso 11 e no inciso 12. O artigo 11, inciso 11, traz o conceito legal de nepotismo. Traz o conceito legal de nepotismo, que, pessoal, é igual ao da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal. O artigo 11, inciso 11, traz o conceito legal de nepotismo, que é igual ao da súmula vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, ou seja, é a nomeação de cônjuge, de companheiro, ou ainda de parente, na linha reta ou colateral e por afinidade, até o terceiro grau. A nomeação dessas pessoas para cargos em comissão e funções de confiança viola a Constituição, incluindo o nepotismo cruzado, incluindo as designações recíprocas. Então, muito cuidado. O artigo 11, inciso 11, traz o conceito legal de nepotismo. E agora, o nepotismo, de maneira expressa, é ato de improbidade, e é ato de improbidade que viola princípios. Perfeito? Preste muita atenção que a Lei 8429, redação dada pela 14.133, pela 14.230, perdão, vai dizer que no artigo 11, parágrafo 5º, que a mera indicação política de parentes para cargos políticos, a mera indicação de parentes para cargos políticos não configura improbidade, tendo que ter o dolo específico, tendo que ter o dolo com o fim de alcançar o resultado pretendido. E isso vai ao encontro do entendimento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Está em consonância, porque o Supremo Tribunal Federal nos afirma que, para configurar nepotismo, na verdade, o Supremo vai dizer que a mera indicação de parentes para cargos políticos não configura improbidade, salvo quando nós estivermos diante de uma manifesta ausência de razoabilidade. E esta manifesta ausência de razoabilidade vai se manifestar em duas situações: ou quando houver uma inidoneidade moral da nomeação, ou ainda quando o sujeito não tiver qualquer qualificação para o exercício da função. É dizer, eu nomeio o meu irmão, a minha irmã, para o cargo de secretário de Estado, para dar a ele foro por prerrogativa de função. É inidônea a nomeação. Ou nomeio meu irmão ou minha irmã para secretário de transportes, quando, na verdade, meu irmão e minha irmã são médicos, não entendem nada. Neste caso, nestes dois casos, inidoneidade moral da nomeação. E ainda, a ausência de qualificação técnica, nós estaremos diante de um ato de nepotismo e, consequentemente, de improbidade. Como também, veja, é ato de improbidade praticar no âmbito da administração e com recursos do erário ato de publicidade que contraria o artigo 37, parágrafo 1º, de forma a promover o inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, programas, obras,
e serviços ou campanhas dos órgãos públicos. Preste muita atenção, pessoal. O artigo 37, parágrafo 1º, consagra o princípio da impessoalidade. O artigo 37, parágrafo 1º, consagra o princípio da impessoalidade. E ele vai dizer que a publicidade da administração deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social. Dela não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente ou de autoridade. A publicidade da administração deverá ter caráter educativo, informativo, de orientação social, dela não podendo constar símbolos, nomes ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de agente ou de autoridade. Veja, pessoal, eu estou aqui falando que a publicidade da administração não pode gerar a promoção pessoal. E agora, caso a publicidade gere a promoção pessoal do agente ou da autoridade, isso configurará ato de improbidade que viola princípios. Perfeito? Extremamente importante. Eu aproveito que nós já estamos falando do artigo 37, no seu parágrafo 1º, para te dizer que, de acordo com o STF, este artigo 37, parágrafo 1º, não admite flexibilização por norma infraconstitucional. O artigo 37, parágrafo 1º, não admite flexibilização por norma infraconstitucional. O artigo 37, parágrafo 1º, é uma norma de eficácia plena e não cabe que uma legislação infraconstitucional o flexibilize. Portanto, será inconstitucional eventual ato normativo que tente estabelecer situações em que não seriam promoção pessoal de agente ou de autoridade. Haveria aí uma inconstitucionalidade. Perfeito? Pois muito bem. Com isso, volto aqui com você e fecho a nossa tabela. Na verdade, só para fechar, eu quero que você perceba o seguinte: o rol dos artigos 9º e 10 é um rol exemplificativo. Ao passo que o rol do artigo 11 é um rol taxativo. Rol do artigo 9º e 10, exemplificativo. Rol do artigo 11, taxativo. E com isso eu fecho a nossa tabela e aproveito e te falo sobre o artigo 10, que faltou, que eu pulei propositalmente para falarmos do artigo 11. O artigo 10 é o dano, é a lesão ao erário. E a jurisprudência do STJ sempre afirmou que, em todos os casos da lesão ao erário, precisaria ter efetiva lesão, à exceção da fraude, da frustração à licitação. Então, agora, o artigo 10, inciso 8º, exige, na sua parte final, a perda patrimonial efetiva no caso de frustração de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias. Então, olha só, a jurisprudência do STJ falava que, em todos os casos de lesão ao erário, precisaria ter efetiva lesão, à exceção da fraude à licitação, que não precisaria ter. Só que agora, a literalidade da lei está dizendo que, inclusive na fraude à licitação, tem que ter efetiva perda patrimonial, havendo, portanto, uma superação do entendimento da jurisprudência do STJ.
Muito bem. Pessoal, continuando aqui, olha, nós vamos chegar num dos pontos mais importantes da temática da improbidade. Nós vamos estudar as sanções da improbidade, que vêm previstas no artigo 12 da Lei 8429. O artigo 12 vai trazer as sanções para o enriquecimento ilícito, para o prejuízo ao erário e para a violação a princípios. Eu vou começar com você chamando a atenção para esse ponto aqui, ó, para o ressarcimento integral do dano. Pessoal, o ressarcimento integral do dano, se efetivo, não é uma sanção. O ressarcimento integral do dano, se efetivo, não é uma sanção. O ressarcimento integral do dano é uma consequência da condenação. Para que eu estou trazendo isso? Porque a 8429, na redação original, falava que era uma sanção, a jurisprudência do STJ falava que não era propriamente uma sanção, e agora a nova lei retirou do rol de sanção, e realmente fala que é uma consequência da condenação. Então, por isso eu chamo a atenção para isso. Feito isso, eu quero te chamar a atenção para violação a princípios. Já na Lei 8429, na redação original, não tínhamos perda dos bens ou valores como sanção da violação a princípios. Já na redação original, nós não tínhamos perda dos bens ou valores como uma sanção da violação a princípios. E continuamos não tendo. Só que agora também não temos como sanção da violação a princípios a perda da função e a suspensão dos direitos políticos. Nós não temos mais nem perda da função, nem suspensão dos direitos políticos para violação a princípios. Agora, na violação a princípios, nós vamos ter apenas duas sanções. O pagamento da multa civil de até 24 vezes o valor da remuneração e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo não superior a 4 anos. Então, violar princípios vale a pena, porque você vai pagar uma multa de até 24 vezes o valor da remuneração e a proibição de contratar com o poder público pelo prazo não superior a 4 anos, que o agente público não está nem aí para essa sanção. Perder a função e a suspensão dos direitos políticos, que eram as sanções das quais os agentes públicos tinham medo, elas agora não acontecem mais. Para as demais, perceba, no enriquecimento ilícito e no prejuízo ao erário, eu posso ter todas as sanções. Eu posso ter a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente, eu posso ter a perda da função pública. Posso ter a suspensão dos direitos políticos, que no enriquecimento ilícito é de até 14 anos, e que no prejuízo ao erário é de até 12 anos. Posso ter o pagamento da multa civil, que é equivalente ao acréscimo patrimonial no enriquecimento, e a multa civil no prejuízo ao erário, que é equivalente ao valor do dano. E posso ter a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios pelo prazo não superior a 14, e no caso do prejuízo ao erário, não superior a 12. Então, para fins de memorização, perceba que o prazo da suspensão dos direitos políticos é o mesmo da proibição de contratar com o poder público. No enriquecimento, até 14, no prejuízo ao erário, até 12 anos. Perfeito? Pessoal, eu quero fazer uma OBS aqui com você. Essa OBS está relacionada à proibição de contratar com o poder público.
Essa obis se refere à proibição de contratar com o poder público. Veja, vai se estender a quem essa proibição? Imagine que o Estado de São Paulo é que esteja envolvido, né, um agente público do Estado de São Paulo é envolvido no ato de improbidade. O juiz sanciona com a proibição de contratar com o poder público. Vai alcançar quem? Qual o ente da federação o sujeito está proibido de contratar ou receber benefícios? A regra é que a proibição de contratar ou receber benefícios impede o sujeito de contratar e receber benefícios com o ente federado envolvido na improbidade. Com o ente federado envolvido, ou seja, se o ato de improbidade é contra o Estado de São Paulo, é contra o Estado de São Paulo que o sujeito não vai poder contratar, nem receber benefícios. Mas a lei permite que, de maneira excepcional, o magistrado estenda essa sanção para outros entes federados. Excepcionalmente, o magistrado pode estender para outros entes federados. Perfeito? Pois muito bem. Bom, continuando o nosso estudo da improbidade, eu quero falar com você alguns pontos importantes sobre o procedimento judicial. Pessoal, olha para esse slide. Nada dele vale mais. Nada mais deste slide vale mais. Esse slide falava que a ação de improbidade deveria ser ajuizada pelo MP, que a Fazenda não teria mais legitimidade e que o MP deveria assumir as ações que tivessem sido ajuizadas pela Fazenda. Isso não existe mais. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 7042, 7043, entendeu a seguinte situação, veja, declarou a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto de uma série de dispositivos para restabelecer a legitimidade ativa, concorrente e disjuntiva entre o MP e as pessoas jurídicas interessadas, tanto para a propositura da ação de improbidade, quanto para a celebração do acordo de não persecução civil. Então, olha só, o Supremo Tribunal Federal restabeleceu a legitimidade da Fazenda, não só para o ajuizamento da ação de improbidade, como para a celebração do acordo de não persecução civil. É uma legitimidade ativa, porque é para a propositura, é concorrente, porque tanto o MP quanto a Fazenda podem propor, e é disjuntiva, porque o ajuizamento feito por um não impede o ajuizamento feito por outro. O ajuizamento feito pelo MP não exclui a legitimidade da Fazenda, e o contrário também não. Perfeito? Bom, neste mesmo julgado, nessas mesmas ADIs, o Supremo ainda declarou a inconstitucionalidade parcial, só que agora com redução de texto, do artigo 17, parágrafo 20, no sentido de que não existe obrigatoriedade de defesa judicial, havendo, porém, possibilidade de os órgãos da advocacia pública autorizarem a realização dessa representação judicial por parte da assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia. Tá, que história é essa, pessoal? O artigo 17, parágrafo 20, dizia o seguinte: as procuradorias estariam obrigadas a fazer a defesa judicial
do sujeito que responda por improbidade com base num parecer jurídico da Procuradoria. As procuradorias estariam obrigadas. O Supremo olha para isso e fala: obrigado? Que história é essa? Não. Obrigado, não. Isso é inconstitucional e reduzo o texto dessa parte. Obrigatoriedade de defesa judicial. O que há, na verdade, é a possibilidade de as procuradorias procederem à defesa judicial. A possibilidade. Perfeito? Pois muito bem. Bom, um outro ponto que eu reputo relevante se refere a este ponto aqui do procedimento judicial, de que será nula a decisão de mérito, total ou parcial, da ação de improbidade que condene o requerido por tipo diverso do definido na inicial e condene o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas. O mais importante aqui é esse primeiro caso. É nula a decisão de mérito que condena o requerido por tipo diverso da petição inicial. Este ponto da lei é uma superação do entendimento do STJ. O STJ mitigava o princípio da congruência da distrição, ou seja, o juiz vinculado ao pedido. O STJ mitigava isso na improbidade. De modo que, se o MP ou a Fazenda ajuizam a ação falando que é violação a princípios, o juiz olha para aquilo e fala: não, isso não é violação a princípios, isso é dano ao erário, ou é enriquecimento ilícito, o juiz poderia proceder à aplicação de sanção dessas sanções, desses casos aqui, de enriquecimento e de dano ao erário. Agora não pode mais. Se o juiz condenar o requerido por tipo diverso daquele definido na inicial, a decisão será nula. Portanto, se o MP ajuiza a ação com base na violação a princípios, ou o juiz condena na violação a princípios, ou ele vai absolver. Ele não poderá alterar a capitulação legal. Perfeito? Pois muito bem. Um outro ponto que eu reputo relevante. A cara de prova. A questão está até pronta, veja, está aí. O caso que diz o seguinte: olha, não se aplica na ação de improbidade. Não se aplica na ação de improbidade. E a lei vai listar 4 casos, que 3 são extremamente importantes. Veja, não se aplica na ação de improbidade a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia. Presta atenção. Aplica-se na ação de improbidade a revelia. Aplica-se na ação de improbidade a revelia. O que não se aplica são os efeitos materiais da revelia. O que não se aplica é a presunção de veracidade dos fatos. Mas a revelia se aplica, porque revelia é matemática. Ausência de contestação igual a revelia. Bom, não se aplica na ação de improbidade a distribuição dinâmica do ônus de prova. A distribuição dinâmica do ônus de prova, que é o que está previsto nos artigos 373, parágrafos 1º e 2º do CPC. É a distribuição dinâmica. Ela não se aplica na ação de improbidade. Bom, não se aplica o ajuizamento de mais de uma ação de improbidade pelo mesmo fato, competindo ao CNMP dirimir conflitos de atribuições entre membros de MPs distintos. Isso aqui, pessoal, é para o Ministério Público, porque a Fazenda pode ajuizar e o MP pode ajuizar sobre o mesmo fato.
O que não pode são dois MPs ajuizarem sobre o mesmo fato, que aí quem vai decidir é o CNMP. E também não se aplica na ação de improbidade o chamado reexame obrigatório da sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito. Não se aplica na improbidade. E isso é muito importante, porque é uma superação de entendimento da jurisprudência do STJ. A jurisprudência do STJ falava que na sentença de improcedência ou de extinção sem resolução do mérito, se aplicaria o reexame necessário. Agora, a lei está dizendo, não se aplica. Perfeito? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos finalizar esse nosso encontro tratando do chamado acordo de não persecução civil. Esse acordo de não persecução civil, na literalidade da lei, está falando, o MP poderá celebrar o ANPC. Mas a gente sabe que é o MP mais a Fazenda Pública. Podem celebrar o MP, ou celebrar o ANPC. Desde que haja o integral ressarcimento do dano e haja a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. Então, o ANPC, para ser celebrado, precisa gerar o integral ressarcimento do dano, integral ressarcimento, e reverter a pessoa jurídica da vantagem indevida obtida. Bom, quais são os requisitos necessários para a celebração do ANPC? É necessária a oitiva do ente lesado, quando não for ele que propôs o ANPC, tudo bem? Então, a oitiva do ente, seja em momento anterior ou posterior à propositura da ação, precisa de aprovação no prazo de até 60 dias pelo órgão do MP competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação. Este requisito é apenas para o ANPC proposto pelo MP, porque se é o ANPC proposto pela Fazenda, o MP não tem que vir palpitar, e ainda depende de homologação judicial, independentemente do acordo ter ocorrido antes ou depois do ajuizamento da ação. E perceba que essa homologação judicial é condição de eficácia do acordo. Isso é importante para uma prova com a magistratura. É uma condição de eficácia. Agora, veja, qual é o papel do juiz? Duas correntes. Uma vai dizer que é uma aferição exclusivamente da regularidade formal da avença, seria uma análise de preenchimento dos requisitos formais, e uma outra corrente vai dizer que o juiz pode fazer o controle do próprio conteúdo do ajuste, e é esta a prevalência da doutrina. E é esta a prevalência da doutrina. Não se pode reduzir o papel do juiz unicamente a uma análise de regularidade dos requisitos. Seria reduzir demais o papel do magistrado, que se não quer. Olha lá, então, não há razão para exigir a participação do juiz se não desejasse um efetivo controle sobre o conteúdo da avença. Ademais, a lei exige a oitiva da pessoa jurídica envolvida. Assim, a lei não deseja uma atuação vazia, uma atuação meramente formal. Então, o magistrado poderá fazer o controle do próprio conteúdo do ajuste. E aí, veja, pessoal, este dispositivo, a gente já sabe
está com a sua eficácia suspensa. O acordo, como a gente já percebeu pelos requisitos, pode ser celebrado no curso das investigações da apuração do ilícito, ou seja, antes da ação de improbidade, ou até mesmo depois do ajuizamento da ação, no curso da ação, ou até mesmo quando da execução de sentença condenatória. E perceba que, em caso de descumprimento do acordo, o investigado ou demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 anos, contados do conhecimento pelo MP do efetivo descumprimento. Bom, para finalizarmos esse nosso encontro, é possível utilizar colaboração premiada na ação de improbidade, pessoal? Aí o julgado é o agravo em recurso extraordinário 1175650, em que o Supremo Tribunal Federal entendeu constitucional a utilização da colaboração premiada no âmbito da ação civil pública de improbidade, movida pelo MP. Então, veja, para que seja possível a utilização da colaboração premiada, tem que ser uma ação civil pública ajuizada pelo MP. Não é possível colaboração premiada com a fazenda pública. Tem que ser feita pelo MP. De modo que, realizado o acordo, remete-se ao juiz o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado do seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação: a regularidade, a legalidade e a voluntariedade da manifestação do agente. As declarações do colaborador, desacompanhadas de outros elementos de prova, são insuficientes para o início da ação civil. Ainda veja que a obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização. É dizer, se o sujeito gerou um dano ao erário de 1 milhão, tem que ser ressarcido 1 milhão. Mas como vai ser pago, eu posso negociar. Agora, o valor eu não posso. Veja ainda que o acordo deve ser celebrado pelo MP. A Fazenda não pode celebrar colaboração premiada. Ela vai atuar como interveniente. E ele vai ser homologado pela autoridade. Agora, aqueles acordos que já tivessem sido firmados pelo MP ficam preservados até a data deste julgamento do Supremo, desde que haja previsão total do ressarcimento do dano e tenha sido homologado em juízo e regularmente cumprido pelo beneficiado. Perfeito? Pois muito bem, meus amigos. Com isso, eu encerro este nosso encontro. E, mais uma vez, me coloco à disposição de você lá no meu Instagram, @BrunoBetCosta. Perfeito? Então é isso, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.